Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje, a pedidos, nós vamos falar sobre o Enem. Essa prova que há mais de 20 anos faz parte da rotina dos brasileiros. Meus alunos sempre questionam: professora, qual o segredo para eu me dar bem no Enem? Qual a mágica? E cara, não tem segredo, não tem mágica que te faça sair bem se você não aplicar aí 3 dicas que eu vou te dar hoje. A primeira é praticar, é se familiarizar com a prova. Isso vale para o Enem ou para outros vestibulares e concursos que você vai fazer. Quanto mais questões você responde, consequentemente, mais familiarizado você vai estar com aquele modelo e com as questões que você vai encontrar. A segunda dica é você construir mapas mentais, construir resumos. Através das questões que você responde, você consegue ter uma noção dos conteúdos que mais se repetem nos últimos anos. E a terceira vale especificamente aí para a minha área, história, para a área de ciências humanas, que é esquecer essa ideia do decoreba. História não é decorar. Pelo contrário, é você relacionar os acontecimentos. É você entender que nada é isolado. Porque o aluno até hoje tem essa mania de achar que história é só decorar as coisas. Então esquece essa resenha de decorar. Mas vamos falar do Enem nos últimos 10 anos. Desde 2009, o Enem assumiu um novo formato, com questões que os alunos consideravam muito cansativas por serem longas. Então o Enem te vencia pelo cansaço de fato. Mas no último ano, 2019, o Enem teve outro contexto, ele teve um formato um pouco diferente. O Enem foi muito mais conteudista. Na parte de história, por exemplo, eu vi muitas críticas questionando: cadê história em 2019? Porque também tem a questão da interdisciplinaridade. Então, dentro de uma questão, você tinha história, sociologia, filosofia. Então, se liga, as questões esse ano possivelmente vão vir nesse formato. E por quê? Se desde 2009 ele vem mudando, por que 2019 foi assim? Justamente por conta das questões sociais e políticas que nós vivemos. Para você ir para uma prova como o Enem, você tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo e principalmente no país que você mora. Então, no governo, na atual situação governamental que nós estamos, eles acabam optando mais por esse estilo conteudista. Eita, Joana, então você está me dizendo que o Enem vai mudar esse ano, blá blá blá. Gente, as questões são basicamente no mesmo formato, até porque existe esse banco de questões. Mas pega essa dica, se liga nos conteúdos. Você não consegue mais fazer o Enem apenas lendo e interpretando. Você tem que pelo menos entender o contexto daquela questão. Sendo assim, o que esperar de história esse ano? Que conteúdos possivelmente nós iremos encontrar? Nos últimos anos, como eu já falei, desde 2009, nós tínhamos questões muito mais ligadas à história do Brasil do que da história geral. Então, a grande maioria eram questões de história do Brasil, que inclusive nossos estudantes geralmente não curtem tanto, mas deveriam. Nossa história é show de bola. Mas voltando, no ano passado aconteceu o contrário. Das questões 8, de 14, 8 eram de história geral e foi um susto. Foi um susto para a galera que já era familiarizado com essa resenha de só se basear ou se basear na maior parte do tempo nas questões de história do Brasil. Então, se liga, vão cair mais questões da história geral. Por que, Joana? Novamente por conta do nosso governo e das questões que envolvem a sociedade atual. Não é tão interessante para eles colocarem questões que vão levar a questionamentos da sociedade ou que te façam refletir, sobre a própria história do Brasil, ou conteúdos considerados polêmicos. Por isso aí essa abordagem da história geral tão forte no Enem 2019. Mas claro que também caiu a história do Brasil e os conteúdos estavam lá. Por mais que você não conseguisse identificar de cara, eles estavam dentro das questões sim. De história geral, caiu o que geralmente a gente encontrou nesses últimos anos. Caiu o período entre guerras, que é um conteúdo muito cobrado.
Então esse período que vai desde o fim da Primeira Guerra Mundial, e nós vamos ter aí, consequentemente, a Revolução Russa, vamos ter também a crise 29, o surgimento dos regimes nazistas e fascistas. Então, só nesse período entre guerras já tem uma gama de conteúdos imensa aí para ser explorado pelo Enem. Outro conteúdo super cobrado aí é o Antigo Regime, e esse período que vai desde o final da Idade Média. Então nós vamos ter também o Renascimento, liberalismo, as reformas, se liga, são assuntos recorrentes. Outros que volta e meia você também encontra é a Revolução Industrial, a Antiguidade Clássica, são conteúdos mesmo de base. Já na história do Brasil, se você olhar inclusive em outros canais e outros vídeos, você vai ver que a galera já começa falando aí do Segundo Reinado. Mas eu diria para você focar um pouquinho antes. Estude a parte do Império. A parte do Império é muito cobrada. Desde quando o Brasil vai deixar de ser uma colônia, passa a ser um império, a primeira Constituição, as características desse estilo de governo, até a chegada de Dom Pedro II no poder. O Segundo Reinado é dessa parte o conteúdo mais abordado, porque tem uma gama muito forte. Dentro do Segundo Reinado você consegue ver industrialização, você consegue ver a questão da luta pelo fim da escravidão, o período do café. Tem toda uma questão social aí dentro do Segundo Reinado. Outro queridinho do Enem é aí a Primeira República. Esse período que vai da proclamação de Deodoro até 1930, com a chegada de Vargas ao poder. Nós temos aí uma gama, gente, são muitos assuntos. Então, desde a questão das revoltas, você pode se ligar que Canudos cai com frequência, revolta da vacina, da chibata. Nós temos o coronelismo, o voto de Cabresto, esse mandonismo regional, as reformas urbanas e, consequentemente, que vai vir aí a própria revolta da vacina, como eu já citei. Estão aí todos os anos, ou ano sim, ano não, presentes no Enem. E não podemos esquecer da Era Vargas. Sim, esses 15 anos que Vargas ficou no poder. Gente, são 15 anos muito ricos, que o Enem adora pegar questões como a própria Constituição de 34, como o próprio Estado Novo, o período ditatorial, a participação do Brasil na Segunda Guerra. Então se liga, estuda. Não pensa que o Enem pode trazer uma questãozinha pronta, perguntando caracterize, ou então no governo de Vargas caracterize tais. Não. Pode vir citando a Constituição dele, pode vir citando a participação do Brasil, ou que momento histórico, social, governamental o Brasil vivia durante a Segunda Guerra. O Enem quer que você consiga contextualizar, como eu já falei no início do vídeo. Aí você pode me perguntar, Joane, ditadura? Cadê ditadura? Gente, se liga. Qual é o momento que nós estamos vivendo? Em que governo nós estamos? Claro que ditadura não vai cair, certo? Ditadura até 2018 foi um assunto muito cobrado, recorrente, todos os anos tinha uma questão. Mas tanto no passado como esse ano, eu já deixei essa dica no passado, nos aulões que eu dei, né, preparatórios, eu disse, não vai cair ditadura. E de fato não caiu. Se tiver alguma questão, é falando do milagre econômico, e olhe lá. Mas então, aí você me pergunta, professora, e o resto? Os outros conteúdos eu não preciso estudar? Precisa. Precisa sim. Mas de uma forma mais objetiva. Porque se tem uma coisa necessária, é você aprender a usar o teu tempo. Então, pega as dicas que eu dei, responde questões, tem tantos outros conteúdos. O que eu trouxe aqui hoje são os conteúdos mais cobrados. Mas, para ajudar vocês, eu vou estar postando uma sequência de vídeos com resumos, certo? Tanto para quem vai fazer Enem, para quem não vai também. E naquele formato de vídeos mais curtos, leves, nessa linguagem, beleza? E, gente, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho, certo? Fica ligado que eu vou estar compartilhando, postando novos vídeos. E por hoje é só, valeu e até a próxima!